Vamos para o segundo devlog desse projeto, que acabei nomeando de Nowhereland. Até o devlog passado, eu não tinha tantas ideias do que o jogo se tornaria, por isso eu foquei em estruturar a base do jogo. Acontece que, como a questão do multiplayer estava dando certo, acabei me empolgando e decidi começar uma ideia um pouco ambiciosa para um programador só. Nowhereland será um projeto de um jogo maior que conterá vários outros jogos dentro, basicamente um metaverso, mas vou explicar o porquê. Primeiro que eu estava querendo desenvolver um projeto para o canal e ao mesmo tempo querendo fazer um jogo para jogar com os amigos, o que encaixou bem com meus estudos sobre o multiplayer. Eu pretendo fazer jogos de diversos tipos de gêneros, só que acho um desperdício fazer que nem outros youtubers e game devs que criam jogos apenas para fazer vídeos e depois abandonam eles sem lançar. Então a ideia desse meu projeto de metaverso é que dentro desse lobby, que seria Nowhereland, as pessoas poderão interagir de diversas formas. E em determinados locais do mundo ou pelo menu poderá entrar em outros jogos que poderão ser de todos os tipos de gêneros. Porém serão todos para até 20 jogadores. Desenvolverei os jogos com essa premissa. Ele terá um modo single player se caso começar o jogo só, e se tiver a partir de 2 na sala, entrará no modo multiplayer, com as lógicas se ajustando de acordo com a quantidade de pessoas jogando. Com isso resolvo várias questões, pois vou poder estudar criando um projeto para jogar com os meus amigos junto com o canal, e ainda vou poder lançar ele na Steam e na Epic Games futuramente. É ambicioso, mas é possível. Vamos ver os sistemas que implementei e algumas mecânicas que já estão funcionando. Se você ainda não viu o primeiro devlog, confere aí depois no canal. Nele eu explico a base do projeto, o multiplayer com o Photon Cloud, customização de personagem e muito mais. Começando pela base inicial provisória do jogo, achei esse asset gratuito na loja do Fábio. Fiz apenas algumas reformas nas colisões e funcionou muito bem porque já é bem otimizado. Perfeito, porque eu quero focar na programação agora e deixar para focar no level design depois, mas quero deixar apresentável para poder gravar uns vídeos. A ideia é que terá zonas específicas no mundo onde acessará específico jogo. Por enquanto fiz esse blueprint que quando interage com ele tem acesso a um menu para criar um jogo, ver a lista de jogos criados ou entrar no jogo deste local. Ainda é um rascunho visual, mas já me ajuda a testar bem as transições entre mundos. Outro detalhe é que coloquei esse efeito de dissolver tudo durante a transição entre níveis, só para evitar cortes bruscos. Sobre a interface de usuário ainda estamos no começo, mas tivemos alguns updates. Um amigo designer que também gosta de desenvolvimento de jogos topou me ajudar e estar criando as artes para o jogo nas horas vagas. O que ajuda bastante, é uma coisa a menos para se preocupar, apenas implementa no jogo e já fica bonito. Então, sem sufocar o artista, deixarei o perfil dele na descrição também. Outra coisa que também decidi programar desde cedo foi um sistema de idiomas. A Unreal tem um sistema próprio para resolver esse problema, mas eu tive uma ideia que é simples e sempre quis testar. Basicamente criei um data table, que é uma tabela no Excel com todos os textos que eu utilizo em todos os menus, separado pelo nome do menu. Na tabela já deixo separado por idioma também. Dessa forma, no Event Construction de cada widget, altero o texto de acordo com o idioma que o jogador escolher. Assim, facilmente eu altero dinamicamente os textos de todos os widgets e ainda tenho controle de todos os textos do meu projeto em um único arquivo que eu posso editar até pelo celular. Funciona muito bem. Por enquanto tem suporte para 2 idiomas, mas a base está pronta para ser expandida com mais traduções depois. Também fiz um sistema de som ambiente para que todos escutem a mesma música ao mesmo tempo. Adicionei na locomoção um modo de natação para o personagem, também já replicado para o multiplayer, o que também abre mais possibilidades ainda. Outra coisa que decidi implementar desde o começo é o suporte para controle, funcionando muito bem, só falta implementar no menu de opções para poder ajustar as sensibilidades. Então vamos para um playtest. Eu queria testar a quantidade de pessoas online ao mesmo tempo e uma gameplay. Para um primeiro minijogo, eu pensei em criar um jogo simples, sem muitas mecânicas. Ao mesmo tempo, também estava querendo criar um jogo utilizando algo que uma IA pode oferecer. Então eu pensei em um jogo de perguntas e respostas, pois assim não vou precisar criar nem sair pesquisando perguntas e respostas para fazer o banco de dados. Preciso apenas elaborar um prompt eficaz. Basicamente eu mandava uma imagem de uma tabela base para quem entenda a estrutura, tipo a primeira coluna sempre ser a pergunta, a segunda sempre ser a resposta certa e as outras as respostas erradas.
Então eu pedi 50 perguntas inéditas em PTBR sobre o assunto X no formato TSV. Perguntas interessantes e únicas, inteligentes que agreguem em um quiz game onde todos possam aprender e sem repetir com as anteriores e com as respostas erradas não óbvias. A pergunta com no máximo 70 caracteres e a resposta com no máximo 35 caracteres. Sem trocadilhos com o idioma, pois tem que fazer sentido para outras línguas. E assim foi. O ChatGPT pode muito bem criar tabela toda pronta para download, mas consome bastante tokens. Então descobri que esse formato TSV é ideal porque é leve, simples de gerar em texto puro e fácil de importar em planilhas como Excel ou Google Sheets. Assim pude escolher os temas e criar bem mais rápido. Veio bastante pergunta boa, mas mesmo assim ele repetia algumas coisas ou as alternativas eram muito na cara. Tipo esse. Qual o nome do primeiro jogo da série Far Cry? Far Cry 2, 3 ou 4? Depois de uma limpeza manual, pude testar melhor. O modo de jogo é simples, foi inspirado naquele antigo jogo do Silvio Santos, onde vai ter uma pergunta e os jogadores irão ter que andar até a resposta correta. Se o jogo iniciar apenas com um jogador, irá iniciar uma contagem de pontuação para gravar o recorde. Se tiver entre 2 a 20 na sala ao começar, entra no modo de multiplayer, onde começa a contagem de pontos e vitórias. Para ganhar uma vitória, você precisa pontuar sozinho ou ter mais pontos no final da 10ª rodada. Quem não acertar recebe uma penalidade que deixa o personagem menor. Só consegue pontuar quem estiver grande e para ficar grande novamente precisa acertar uma pergunta. É simples. Porém esqueci de explicar isso antes de começar o jogo com o pessoal. Fui fazer o recal para essa gameplay. Chamei uns amigos com PC Windows que pudessem me ajudar a fazer esse teste. Como o nome do grupo é Criativamente Jogos Online, decidi criar um tema sobre videogames, pois seria algo mais em comum entre todos. Além desse tema, criei sobre conhecimentos gerais, Unreal Engine e enigmas. Dessa vez já tivemos uma quantidade maior de players. Não tinha muito o que fazer no lobby ainda, mas foi legal ver esse ambiente movimentado. Paramos até para tirar uma picture. Nesse momento decidi implementar um modo de fotografia para o projeto, mas ficou humilde, quando tudo era mato. O jogo ainda não tem bate-papo de voz, mas deu para ter um gostinho de como seria, pois estávamos todos numa call pelo Discord. Tipo, começamos o jogo e foi mais engraçado do que imaginava. Dava para ver claramente o povo querendo trapacear, tentando pular para a plataforma correta após a resposta. Prevendo isso, tinha colocado uma barreira invisível um dia antes. Júnior, eu confio em você. Só existe um pra mim, só existe Qual? um pra mim. E qual? Eu Eu sei, não você sei, para. eu Filhos, agora que eu fui ver. eu nunca joguei pra saber. Ela tá aí. Se for original, ela tá aí. Ah, é pior, original. É pior que é do original mesmo, pior, não lembrar não. E durante as perguntas capciosas também. Também desenvolveram uma técnica para enganar, tipo, iam para uma plataforma errada e no final do tempo corriam ou utilizavam o dash para a plataforma correta. Teve alguns bugs e problemas na sincronização, mas já consegui entender a raiz. É um jogo simples, mas mesmo assim com esse projeto aprendi bastante coisa e estruturei a base para fazer os próximos. Estou achando muito promissor esse framework do multiplayer e vou continuar com os estudos. Para o próximo jogo eu estava pensando em corrida, pois seria um projeto novo para mim, com um game loop simples e divertido para jogar com os amigos, inspirado em Crash ou Mario Kart. Deixe aí nos comentários o que achou sobre essa ideia de projeto, também pode deixar sugestões sobre os próximos tipos de jogos ou qualquer dúvida que tiver. Irei criar uma seção no Discord sobre esse projeto. Se você quiser ajudar com ideias, testes de gameplay ou de alguma outra forma, será muito bem-vindo. Muito obrigado pelo apoio e até o próximo devlog. Valeu!